Então, segundo exemplo, calcule a entalpia em kcal por mol da reação. Então, aqui eu tenho a minha reação de gás carbônico, formando carbono grafite e oxigênio, tá? Nas condições ambientes, que seriam 25 graus e 1 atm. Então, para me chegar nessa reação aqui, eu tenho três expressões, três equações químicas. Essas três equações químicas, tá, vão resultar na minha equação inicial. Então, a primeira equação eu tenho C2H6, 3,5 moléculas de oxigênio, 2 moléculas de gás carbônico, formando 3 moléculas de água, né, com uma variação de entalpia de menos 372,7 kcal por mol. Na segunda equação, eu tenho duas moléculas de carbono grafite mais 3 moléculas de hidrogênio, formando C2H6. Uma variação de entalpia de menos 20,2. E na terceira expressão, eu tenho hidrogênio mais meia molécula de oxigênio, formando água. Uma variação de entalpia de menos 68,3. Então, aqui do lado eu coloquei o que eu vou realizar, o que deve ser realizado com cada expressão. Então, primeiro eu devo observar a minha equação aonde eu devo chegar ao meu resultado final. Então, eu tenho que ter CO2, né? CO2 eu tenho na primeira equação, que está aqui. Na segunda equação eu não tenho e nem na terceira equação, né? Então, eu vou ter na primeira equação, mas eu tenho que ter ela no meu reagente. Então, essa expressão aqui, a primeira equação, eu vou inverter a equação. Vou passar o CO2 e a água para frente e C2H6 e oxigênio no produto. E a segunda questão é que aqui eu tenho duas moléculas de CO2 e aqui eu tenho apenas uma única. Então, para me chegar aqui, eu devo dividir a equação por 2. Eu vou dividir toda essa equação por 2, resultando em CO2, 3 meios de água, 1 meio de C2H6 e 7 quartos de O2. E dividindo 372,7 por 2, restando 186,35. Observem que era sinal negativo, passou a ser positivo. Por quê? Porque, invertendo a equação, eu vou trocar o meu sinal. Na segunda equação, né, depois da seta, eu tenho carbono, grafite e oxigênio. Então, eu vou precisar de carbono, grafite e oxigênio. Então, na primeira equação, eu tenho o oxigênio. O carbono, grafite não está. Então, aqui eu tenho uma molécula de oxigênio. Na segunda equação, eu tenho o carbono, grafite, né? E não tenho oxigênio. Na terceira equação, eu tenho oxigênio e não tenho carbono, grafite. Então, o que vai acontecer? Então, a primeira eu inverto e divido por 2, e na segunda eu vou dividir por 2 e inverter a equação. Então, dividindo por 2, né, vai me restar 3 meios de hidrogênio e uma molécula de carbono, grafite e meia molécula de C2H6. Por quê? Dividindo 1 por 2, 0,5. Aqui eu tenho 1, dividindo por 2, vai dar 1 meio, né? 3 dividido por 2, 3 meios, ou seja, 1 meio. E 2 dividido por 2 igual a 1, certo? Então, na terceira equação, eu vou multiplicar por 2. Por que eu devo multiplicar por 2? Porque eu preciso do oxigênio aqui, né? Então, para acontecer, preciso do oxigênio, eu preciso eliminar as moléculas de água que não estão na minha equação final. Eu preciso eliminar o C2H6, então para isso eu vou multiplicar por 2. Multiplicando por 2, então, vai aumentar o meu valor, que era 68,3, vai para menos 102,45. Então, agora eu vou cortar os valores iguais. Então, o CO2 eu copio, que está aqui.
vou utilizar a seta. O 3/2 de água, vou cortar com os 3/2 de água, porque estão em lados opostos. A meia molécula de C2H6 corto, porque também está em lado oposto com a segunda. E o oxigênio, 7/4, vou diminuir e vai me sobrar uma molécula de oxigênio. O que seriam 7/4 e 3/4? Seriam 7 dividido por 4 e 3 dividido por 4. A diferença, né, vai me restar uma molécula de oxigênio. O carbono grafite, então, eu copio, não tenho mais nenhum outro. Hidrogênio, eu corto 3/2 e 3/4. E os 3/2 aqui também, tá? Cortando, então, eu vou eliminar 3/2 com 3/2, desculpa. Então, cortando, eu elimino o meu hidrogênio, restando minha equação final. E agora eu faço a soma. Então, na primeira equação, eu dividi e inverti. Inverti, trocou o sinal, positivo. E dividi, ficou pela metade. Na segunda equação, eu inverti, também trocou o sinal de negativo para positivo. E na terceira equação, multipliquei por 2. De 68 foi para 102. Então, fazendo a soma algébrica, restando 94 kcal de variação de energia.